E agora a gente vai começar o passo 8. Então, os passos anteriores eram os passos 1 a 7, que nós vimos lá na aula 2, né? Aula 2 e aula 3. E agora nós vamos ver o passo 8, que é determinar a rede inicial. Rede inicial. E para determinar a rede inicial, a primeira coisa que a gente determina é a vazão limite de água fresca, que é um conceito que nós vimos lá na aula 2 e nós não usamos muito na confecção do diagrama de intervalo de composição, mas nós vamos usar aqui para ter uma ideia da rede inicial, certo? Que seria a rede sem reuso de água, ok? Seria a rede quando eu uso somente água fresca. Então, como é que a vazão limite de água fresca se calcula semelhante à vazão de água limite, só que em vez de usar a concentração inicial da operação, né? Concentração no intervalo inicial da operação, a gente usa zero, que é a concentração da água que vai alimentar esse processo. Certo? A mesma formulazinha, porém, em vez de usar a concentração limite na entrada, a gente usa zero, porque vai ser a concentração da água pura que a gente tem para remover esse contaminante. Certo? Então está aqui o nossa tabelinha, né? Nossa tabelinha de oportunidade, e vamos calcular isso aqui agora rapidinho, certo? Então para a primeira operação, para essa aqui, ó, a gente vê que a concentração limite de saída e de entrada, principalmente a concentração de entrada, ela já é zero, então não vai variar a concentração limite. Então aqui vai continuar sendo 20, certo? Na segunda operação, então a água sai a 50, vou botar aqui na calculadora, vai ser 50, vamos fazer o ΔM primeiro aqui, ΔM no numerador ΔM dessa operação é 5, né, que já está em grama por hora, mas a gente usa em quilograma hora por essa unidade, então vai ser 5 vezes 10 na 3, que é esse fator aqui, dividido pela concentração limite de saída, que é 100, em vez de usar o 50, menos 0. Ok? Isso vai dar 5.000 dividido por 100. Corta aqui, que vai ser igual a 50. Então, em vez de 100, que seria a vazão de água limite, a vazão limite de água fresca vai ser 50. Ok? Próximo cálculo. Corrente 3. Então, corrente 3, o ΔM dela é 30.000 em grama por hora. Para quilograma por hora é 30 vezes 10 na 3. Denominador, vazão de saída 800. E a vazão de entrada é zero, porque é água fresca, né? Então vai ser 30.000 dividido por 800. Certo? Então, isso vai dar 37,5. Certo? E o último aqui, vamos fazer em cima aqui, no cantinho, que é a operação 4, vai ser 4.000, né, em gramas por hora, converte para quilogramas, para quilos, quilograma por hora vai dar 4 vezes 10 na 3, dividido por 800 menos, em vez de usar 400, nós vamos usar 0. Então vai dar 4.000 dividido por 800. Certo? Que vai dar 40 dividido por 8, que vai dar 5. Ok? Certo? Então, aqui tá os cálculos, tá? Aqui na próxima página tá a tabela limpinha, bonitinha. Ok? Então, aqui a vazão limite de água fresca. Para que a gente usa isso? A gente usa para o nosso cálculo da nossa rede inicial. Se lembram lá como é que a gente faz? Então, nós temos 4 operações aqui, né? Operação 1, operação 2, operação 3, operação 4, certo? Então, para cada uma delas, nós vamos usar água fresca, né? Então, vamos botar aqui uma fonte de água fresca aqui. Ops, vou botar aqui. Uma fonte de água fresca para cada operação. 1,
2, 3, 4. Certo? Então vamos colocar aqui operação 1, operação 2, operação 3, operação 4. E agora nós vamos fazer a conexão entre elas. Você lembra que a gente fazia com linhas tracejadas, né? Então, operação 1 com a fonte de água 1, operação 2 com a fonte de água 2, operação 3 com a fonte de água 3, operação 4 com a fonte de água 4. E a gente coloca as vazões aqui, certo? Para finalizar a nossa rede inicial. Então as vazões de água fresca vão ser 20, 50, 20, 50, 37,5 e 5. Certo? Então a gente vai usar essas vazões de água aqui para atender a demanda de remoção de poluentes das nossas 4 operações. Isso se nós estivermos usando água pura, certo? Então esse é um diagrama inicial para a gente nos localizar em relação ao uso da água, se a gente estivesse usando água pura sem nenhum tipo de reuso, certo? Então esse é o nosso diagrama inicial. Então agora nós vamos para o passo 9 seguido, né? Que o passo 9 é onde a gente começa a síntese em si, a construção do diagrama, ok? Certo? Então a gente vai começar a construir nosso diagrama preliminar com os seguintes passos. Primeiro, eu vou ordenar as correntes em ordem crescente de concentração no eixo Y. Então vocês se lembram lá que quando a gente fazia o CID, a gente começava a ordenar as correntes por ordem de concentração, por exemplo, assim, né? De cima para baixo. Então agora nós vamos fazer o mesmo diagrama, dividido por intervalos de concentração, mas as concentrações começam em ordem crescente de baixo para cima. 0, 50, 75, por exemplo, certo? Ok? Certo? Então a gente vai fazer esse novo gráfico. Certo? Então os passos são esses aqui. Ó. Então a gente desenha o diagrama com seus respectivos intervalos, né, de composição, certo? Os intervalos é o mesmo que a gente calculou no passo 2, que a gente determinou no passo 2 lá no diagrama de intervalo de composição. A gente vê os limites inferiores e superiores de cada uma das operações, né? E chama cada um desses limites de ordem em ordem crescente, e chama esses limites de CK. Então K é o índice do intervalo. E cada intervalo corresponde a uma concentração ou de entrada e saída, que nem a gente fez lá no CID. Exatamente igual, só que agora a gente começa em ordem crescente de concentração de baixo para cima. Então do lado esquerdo a gente vai desenhar setas para baixo, representando as operações que usam água, os processos que usam água dentro do seu respectivo intervalo de concentração. Do lado direito a gente desenha bem pequenininho uma seta para cima, né, que vai ser a minha fonte de água, e depois a gente vai evoluindo essa fonte de água de forma a determinar com quem que essa fonte de água pura vai ser usada. A gente vai ver que a gente viu que a gente não usa água pura em todas, né, só nas correntes que estão abaixo do pinte. Então vamos desenhar aqui, certo? Vamos pegar a nossa tabela de oportunidade. Note que agora a gente não está trabalhando mais com vazão limite de água fresca, sim com limite de água. A vazão limite de água fresca foi usada só lá na etapa anterior para nós determinar o nosso diagrama inicial, certo? Então agora estamos fazendo um outro diagrama que é a nossa rede final de reuso. Ok? Então aqui eu já dividi os intervalos. O que eu estava falando de intervalos em ordem crescente? Ó, peguei essa tabela aqui, né? Então peguei os limites aqui, 0, 50, 100, 400 e 800, certo? Que nem a gente fez lá no CID, só que agora eu numero assim, então 0, 50, 100, 400 e 800, certo? E faço setas, como eu fiz no CID, né? De cima para baixo em cada operação da sua devida concentração. Então, na primeira operação, vamos fazer aqui. Primeira operação, ela vai de 0 a 100. Então, vai de 100 até o 0. Ok? Segunda operação, vai de 50 a 100. Certo? Então, segunda operação, aqui. Terceira operação, vai de
50,800. Então aqui de 800 aqui em cima até os 50. Ok? E a última operação vai de 400 a 800. Aqui 800 e aqui o 400. Simples assim. Certo? Então finalizamos o passo 9.1 até o passo 9.3, tá? Então agora vamos para o passo 9.4. Passo 9.4, o que a gente vai determinar? A gente tem os delta M's de cada uma dessas operações, a gente vai determinar quanto cada operação, qual delta M trocado por cada operação, por cada intervalo, certo? Lembre quando a gente fez o diagrama de intervalo de composição lá, a gente tinha os intervalos aqui, não sei se vocês se lembram ainda, né, mas a gente fazia a carga mássica por intervalo, somatório do ΔM por intervalo, para todas as operações que estavam nesse intervalo. Aqui não, a gente vai fazer o contrário, a gente vai detalhar mais, vou fazer o ΔM por operação, por intervalo, certo? Sem somatório. Ok? Então, aqui o resultado bonitinho, né? Então, como é que ficaria aqui? Então, mesmo que eu fiz anteriormente, só para vocês terem uma base. Esqueci de mostrar aqui. Então, do lado direito a gente faz a corrente de água e a gente já coloca aqui a vazão de pinte para a gente ter uma base, certo? Então, o próximo passo é o passo 9.4, esse aqui, que é em cada intervalo, que eu falei anteriormente, né, calcular para cada corrente de processo no seu intervalo a carga de contaminante que vai ser transferida, certo? Então, eu uso a carga mássica total e multiplico por um fator que vai dizer, por um fator que é esses dois termos aqui, que vai me dizer quanto proporcionalmente é transferido naquele intervalo. Então, agora a gente tem um M, certo? Que tem o índice da operação e o índice do intervalo, certo? Então, a gente vai começar a dissecar esses valores, certo? Então, ó, MK, carga mássica transferida no processo I, intervalo K. ΔM total, carga mássica trocada pela operação, o total da operação, que é esse aqui. CK e CK mais 1 é a concentração dos contaminantes do limite do intervalo, né, de toda a operação. As cargas de limite de entrada e saída de toda a operação estão aqui, que são esse que é aqui no denominador, certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer uma tabelinha assim. Então, por exemplo, na operação 1, ó, ela está numerado no intervalo 1, 2, 3, 4. Então, a operação 1 está no intervalo 1 e 2. Então, a gente faz uma tabelinha assim. Ó. Então, a operação 1 ela está no intervalo 1 e 2. Eu coloco a carga mássica total da operação aqui, nessa coluna. Nessa coluna, eu coloco qual é a concentração de saída do intervalo. E nessa aqui eu coloco a concentração de saída de entrada no intervalo, certo? Então aqui a gente está falando por intervalos, não da operação toda. Aqui a concentração limite de saída e a concentração limite de entrada do processo como um todo. E o resultado da fórmula vai ser esse aqui, vai ser esse MK, certo? Que eu quero calcular. Aqui está delta MK, né? MK. Ok? Então se eu aplicar, vamos pegar o processo 1, por exemplo, para dar um exemplo aqui, né? Então o processo 1, vamos ver aqui, ó. Processo 1, a carga mássica dele trocada é 2, né? 2 kg/h. Então, a carga mássica dele trocada é 2, certo? Ele começa a... Então, a gente está calculando isso aqui, ó, MK, processo 1, intervalo 1. Então, a carga mássica no intervalo superior, né, é 50 e no inferior é 0. Então, 50, e no intervalo inferior que a gente está avaliando, que é o intervalo 1, é 0. A concentração no intervalo de saída é 100, né, da operação como um todo, e a entrada é 0. Então aqui vai ser 100 a saída, 0. A gente coloca lá naquela formulazinha e a gente determina que esse valor é 1. Ok? Certo? E daí assim vocês vão fazendo sucessivamente. Ok? Para cada um.
e no próximo slide eu vou dar o resultado. Não olhe o resultado antes de vocês calcularem, certo? Vou dar uma paradinha aqui, vocês parem o vídeo e deixem para ver o resultado depois. Então, mostrando o resultado dessa tabelinha, então, de todos esses cálculos, esse valor aqui é bem importante, certo? Quanto cada operação troca massa em cada um dos intervalos. Essa é a interpretação. Quanto a operação I troca de massa no intervalo K, certo? Claro que, dependendo da operação, elas se estendem em mais de um intervalo, certo? Então, é isso que a gente vai ter que... É isso que a gente vai determinar aqui de forma separada. Então o resultado é isso aqui, certo? A gente pegou os dados dessa tabelinha aqui, todos esses dados aqui, e colocamos de forma mais organizada diretamente aqui no gráfico, certo? Então esse é o resultado daquele cálculo ali anterior. Claro, se a gente tem uma operação que só está dentro de um intervalo, a gente não tem sentido usar aquela forma, a gente bota direto a carga mássica trocada, que é o caso da operação 4 e da operação 2, né? Então a gente sabe que trocou 5, não se estende mais o intervalo, então trocado o intervalo da operação é 5. Da 4 a mesma coisa. Ok?